De uma explosão de energia a um cérebro que consegue se perguntar sobre tudo. Essa é a história quase inacreditável de como, em quase 14 bilhões de anos, o universo criou uma forma de vida que se olha no espelho e pergunta: Por que a gente existe? Essa talvez seja a pergunta mais profunda de todas, não é? É a questão que moveu a filosofia, a religião e, claro, a ciência durante toda a nossa história. Pensa bem, outras espécies lutam para sobreviver. Nós somos definidos por essa capacidade de pensar sobre a nossa própria existência. É o penso logo existo numa escala cósmica. Essa busca por um porquê é o que nos torna tão únicos. E para a gente tentar encontrar alguma resposta, não dá para começar aqui na Terra. A gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito, até o primeiro instante de tudo. Então, vamos nessa jornada? Bom, nossa primeira parada é o universo físico. Antes de existir vida, antes de existir qualquer consciência, era preciso existir a matéria. E a matéria da qual somos feitos, olha, ela tem uma origem espetacular. Num piscar de olhos cósmico, tudo nasceu numa explosão de energia, o Big Bang. Levou centenas de milhares de anos para a poeira baixar e os primeiros átomos, basicamente hidrogênio e hélio, se formarem. A partir daí, a gravidade começou a fazer o trabalho dela, juntando tudo, esculpindo as primeiras estrelas, as galáxias e, muito tempo depois, o nosso próprio planeta. O universo no comecinho era quimicamente muito simples, só hidrogênio e um pouquinho de hélio. Os elementos mais pesados, aqueles que são essenciais para a vida que a gente conhece, carbono, oxigênio, ferro, eles foram todos criados no coração superquente das estrelas, num processo que a gente chama de nucleossíntese estelar. E isso é simplesmente genial, porque mostra a nossa conexão direta com o cosmos. Cada átomo mais complexo que forma o nosso corpo foi cozinhado a bilhões de graus numa fornalha estelar e depois foi lançado pelo universo quando essa estrela morreu. Nós somos, literalmente, poeira de estrelas. Ok, então o universo nos deu os ingredientes. Mas como é que um punhado de elementos químicos, matéria sem vida, forjada em estrelas, se transformou em algo vivo? Esse é o próximo grande salto da nossa história. Essa é a grande questão da abiogênese. Como aconteceu essa transição da química para a biologia? A resposta para isso, na verdade, nos leva para um debate fascinante que durou séculos. Por milênios, a ideia que dominava era a da geração espontânea. As pessoas viam moscas saindo da carne podre e achavam que a própria carne criava as moscas. Era uma visão quase mitológica. Já a ciência moderna, por outro lado, propõe a abiogênese química, um processo bem lento, gradual, onde moléculas simples naquela sopa dos oceanos primitivos foram se combinando em estruturas cada vez mais complexas até que, bum, surgiu a primeira coisa capaz de se replicar. Tá, e qual foi essa primeira molécula que conseguiu se copiar? Uma das teorias mais fortes hoje é a do mundo de RNA. A ideia é que, antes do DNA, quem mandava no pedaço era o RNA. E por quê? Porque o RNA é super versátil. Ele consegue tanto guardar informação, como o DNA, quanto acelerar reações químicas, como as proteínas. Era tipo o canivete suíço molecular perfeito para dar o pontapé inicial na vida. Com a vida já nativa, um novo motor entra em ação: a evolução. É ela que vai pegar essa vida bem simples e transformar na diversidade incrível que a gente vê hoje. Mas a história da evolução, olha, ela é bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. A visão mais clássica da sociobiologia diz que o comportamento é moldado principalmente pelos genes. A seleção natural age ali nas variações genéticas, favorecendo quem tem as melhores estratégias para sobreviver. Olha esse exemplo. O esquilo, que evoluiu para se virar em árvores, ele para, avalia o problema e acha um caminho. Já o cão tenta na força bruta. São estratégias que já nascem com eles, gravadas nos genes por milhões de anos. Mas será que a herança é só genética? E se a informação pudesse passar para a próxima geração de outros jeitos? Pois é, uma visão nova e bem poderosa da evolução propõe exatamente isso. Segundo pesquisadoras como a Eva Jablonka, a evolução na verdade funciona em 4 dimensões. Primeiro, o sistema genético, o DNA que a gente já conhece. Mas também tem o sistema epigenético. Pensa nele como interruptores químicos nos genes, que ligam e desligam coisas e que podem ser herdados. Depois, o sistema comportamental. Filhotes que aprendem a caçar com a mãe estão herdando informação. E por último, o mais revolucionário e só nosso, o sistema simbólico. É essa 4ª dimensão da evolução
que joga a gente num território completamente novo. É aqui que a história da matéria se transforma na história da cultura, da sociedade e do significado. O filósofo Ernst Cassirer resumiu isso de um jeito perfeito. A nossa capacidade de raciocinar é uma ferramenta, mas a nossa essência, o que realmente nos define e nos separa de todo o resto do reino animal, é a nossa capacidade de viver num universo de símbolos. Mas o que é um símbolo, afinal? É algo que o significado não é natural, mas sim combinado, um acordo. Pensa na palavra árvore. As letras, os sons não têm nada a ver com uma árvore de verdade. O poder do símbolo vem do fato de que, na nossa cultura, todo mundo concorda que aquela palavra aponta para aquela coisa com folhas e tronco. Um símbolo não vive sozinho, ele faz parte de uma rede gigante que a gente chama de cultura. E essa capacidade simbólica é a base de tudo que a gente considera humano. É o que sustenta a cultura, as leis, a ética. É o que permite que a gente construa não só abrigos, mas governos, escolas. É o que nos permite desenvolver a ciência para entender o universo e a filosofia para questionar o nosso lugar nele. E isso traz a gente de volta para o início de tudo. A mente simbólica não só constrói o futuro, ela consegue reconstruir o passado. Ela nos permite olhar para as estrelas e não ver só pontos de luz, mas as fornalhas onde os elementos foram criados. Nos permite olhar para um fóssil e enxergar a história da vida. Ela nos dá as ferramentas para contar essa grande narrativa. É uma ideia de explodir a cabeça, se a gente parar para pensar. Essa jornada longa, cheia de acasos cósmicos e evolutivos, da matéria sem vida do Big Bang até a mente simbólica, é a história do próprio universo se tornando consciente de si mesmo, através de nós. E isso nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se essa longa cadeia de eventos nos deu a capacidade de entender, de criar, até de destruir, qual é o nosso papel agora? O que a gente faz com essa consciência toda? A história nos trouxe até aqui. O próximo capítulo, bom, esse depende de nós.